Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo, quem fala? Espero que todos estejam bem aí. Pessoal, a aula de hoje então ela vai ser aí totalmente no modelo assíncrona, tá? Então eu estou gravando essa videoaula com antecedência para disponibilizar para vocês, tá? E é, em caso de qualquer dúvida, em caso de qualquer problema, vocês podem entrar em contato comigo pelos canais e nós vamos nos ajudando aí, tá bom? Bom, então na aula de hoje, basicamente, a gente vai estudar dois grandes tópicos. Tá? Nós vamos aprender a como configurar um endereço IP nas interfaces de rede, tá? Nos sistemas operacionais Linux, tá? Aprender a configurar a rede. E também nós vamos aprender a como instalar pacotes, né? Instalar aplicativos, programas, tá? Utilizando o terminal. Então, eu vou dividir essa aula em 4 vídeos. Tá? Nesse primeiro vídeo, a gente vai preparar o ambiente, eu vou apresentar a proposta do ambiente para vocês, e nos demais vídeos nós vamos trabalhando aí com os temas da nossa aula, tá bom? Basicamente, aqui a gente tem 3 objetivos na aula. Então, a gente vai aprender a configurar a rede utilizando o utilitário IP, tá bom? Então, o nome do comando, né, do utilitário é IP mesmo, tá? Utilizando esse método aqui, a gente tem uma configuração temporária, tá, de endereçamento. Ela é válida até que a máquina reinicie ou desligue. Tá? Nós também vamos aprender a como configurar a rede utilizando o utilitário netplan. Tá? Então, ao contrário do IP, com o netplan a configuração ela persiste a reinicialização ou desligamento da máquina. E também nós vamos aprender aí a gerenciar, né, instalar e remover pacotes utilizando aí o utilitário apt. Tá? Então, o famoso apt aí das distribuições baseadas no Debian, tá? Da maioria das distribuições baseadas no Debian. Bom, então são assuntos relativamente tranquilos. Acredito que vocês não vão ter aí grandes dificuldades, mas em caso de qualquer problema, vocês sabem, podem entrar em contato comigo aí pelos canais e a gente vai auxiliando vocês aí conforme as dúvidas forem surgindo. Obviamente, deixando bem claro desde já, nós não vamos aprender tudo o que há para aprender sobre essas ferramentas, tá? Na verdade, é uma introdução a essas ferramentas. Mas depois eu vou deixar alguns materiais, né, alguns links no Moodle, peço para vocês darem uma olhada lá, né, que aprofundam então o estudo em cima dessas ferramentas, tá bom? Fiquem à vontade para estudá-los também, tá bom? Bom, então só para a gente conhecer aqui o nosso cenário da aula, então nessa aula nós vamos, como se trata de uma aula de redes, né, a gente está falando de comunicação aqui, a gente vai utilizar uma segunda máquina virtual, tá bom? Então, essa primeira máquina aqui, a VM01, o que eu estou chamando de VM01, é a máquina que a gente tem aí, né, que a gente criou aí nas últimas aulas, tá bom? Então a gente vai utilizar ela e aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um clone dessa máquina, tá bom? Para que a gente não precise reinstalar do zero o sistema operacional, então a gente tem essa facilidade de fazer isso utilizando máquinas virtuais. Nós vamos clonar essa máquina virtual para uma segunda máquina aqui chamada VM02. E aí a ideia é que a gente crie uma rede entre essas máquinas, tá bom? Então permita que elas se comuniquem entre si. Tá? Aí você fala, Rodolfo, mas na prática não existe rede física entre elas. De fato, não existe uma rede física, mas o VirtualBox ele cuida para criar uma rede virtual aí onde as máquinas podem se comunicar entre si, tá bom? Então ele entre aspas ali ele emula, não, o termo não é emular, ele virtualiza realmente um meio físico para que essas máquinas possam se comunicar, tá bom? Esse modo, tá, que a gente vai utilizar aqui, que nós vamos configurar as interfaces das máquinas virtuais, é chamado modo rede interna. A gente já vai ver ele, tá? Então, essas interfaces aqui vão permitir que as máquinas conversem entre si, tá? E aí a gente vai utilizar aqui
nessa rede a faixa 10.0.0.0/8, tá bom? Nós vamos configurar aqui essa rede aqui entre essas duas máquinas. Agora, a primeira máquina, né, a nossa máquina original, ela vai ter então uma segunda interface, e essa segunda interface, a ideia é que ela fique conectada na internet, tá? Mais propriamente dito, tá? Ela vai ficar conectada na nossa rede LAN da nossa casa, do nosso trabalho, dependendo de onde vocês estão assistindo o vídeo, tá bom? Então, nesse caso, a interface ela vai ficar configurada, a interface está aqui, ela vai ficar configurada, tá, no modo Bridge, tá? Então, o modo Bridge vai permitir com que essa interface, apesar dela ser virtual, apesar dela não existir fisicamente, que ela participe da nossa rede física como qualquer outra interface. Então, na prática, a gente está colocando a nossa máquina virtual dentro da nossa rede, tá bom? Dentro da nossa rede física, tá bom? Bom, então a ideia é que a gente, através dessa interface aqui conectada na internet, que a gente possa então instalar aí os pacotes, instalar os aplicativos no nosso sistema operacional, tá? Porque toda a instalação via apt, ela é muito semelhante aí ao que, por exemplo, o Android, o iOS utiliza lá, né, nos seus repositórios oficiais, né, na Google Play, na Apple Store. Então funciona de forma muito semelhante. Na verdade, o Linux é pioneiro nessa história, tá? E mais propriamente dito aí, mais especificadamente, o Debian é pioneiro nessa história, tá? E o Ubuntu, ele é um sistema derivado do Debian, tá? Que utiliza então o mesmo sistema de repositórios. Bom, nessa rede aqui, nós vamos utilizar a faixa de endereçamento da rede aonde vocês estão conectados, tá bom? Então, no caso, por exemplo, aqui da minha casa é 192.168.0.0/24. Mas aí cada um vai ter, né, o seu próprio endereçamento. É provável que seja essa mesma faixa que eu estou falando, mas é provável também que não seja, tá? Então depois eu vou, na hora de configurar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nessa informação, para vocês terem certeza, tá? Para vocês não fazerem a configuração errada, tá? Bom, nessa etapa aqui de baixo, tá? Na hora que a gente for configurar a rede entre as máquinas virtuais, nós vamos utilizar aqui o comando IP, tá bom? Então o IP, tá? Não é o endereço IP, é o comando IP. Então a configuração aqui, ela vai ser uma configuração temporária, tá bom? E aqui em cima nós vamos utilizar o NetPlan, tá? Na segunda interface aqui da máquina, nós vamos utilizar o NetPlan para fazer a configuração permanente. Poderia ser o inverso, não tem problema nenhum, tá? São só ferramentas diferentes aplicadas a cenários diferentes aqui, tá bom? Bom, vamos lá então, tá? Então, com o cenário explicado, então vamos lá. A gente vai abrir o VirtualBox, tá? Então, o meu VirtualBox está aqui. A minha máquina virtual que a gente vai estar utilizando, ela está aqui. Inclusive, eu vou renomear ela. Eu vou chamar ela de... Bom, vou chamar ela de serviços de rede VM01, tá? E aí eu vou fazer o processo de clonagem dessa máquina. Como é que eu faço isso? Botão direito, com ela desligada, isso é importante, botão direito, clonar. Até o símbolo aqui da ovelhinha, né? Então, clonar. O nome da máquina, tá? Então, eu vou chamar ela aqui de serviços de rede VM02, tá? Aqui, essa etapa aqui é bastante importante. A gente tem a política de endereço MAC, tá? Então, incluir apenas os endereços MAC da placa de rede em NAT. Então, na verdade, a gente vai escolher aqui a opção gerar novos endereços MAC para todas as placas de rede, tá? Porque como a gente está colocando as duas VMs na mesma rede,
Se elas tiverem o mesmo endereço MAC, né, a comunicação entre elas não vai ser possível, tá bom? Então a gente vai manter isso, tá? Essas opções aqui de baixo a gente não vai ticar elas, nós vamos manter desse jeito mesmo, tá? Vamos clicar aqui em próximo. Aqui a gente vai utilizar a opção clone completo para ele gerar novos arquivos para a máquina virtual, tá? É um processo mais demorado, mas é melhor para a gente, tá? Então clonar, tá? É um processo relativamente demorado, dependendo do tamanho da nossa máquina virtual, tá bom? Mas é só aguardar, tá? Eu vou fazer uma pausa no vídeo e assim que as máquinas estiverem prontas aqui, né, assim que esse processo de clonagem terminar, eu volto. Bom, pessoal, voltei para cá, terminou, demorou em torno aí de 4 minutos, tá? E agora eu tô com as duas máquinas virtuais, então aqui a VM01 e a VM02 criadas. Antes da gente ligar elas, nós vamos configurar as interfaces de rede delas para que elas reflitam então esse cenário aqui, tá bom? Então é o seguinte, vamos configurar primeiramente a VM01, tá? Essa aqui será a nossa primeira interface e essa outra aqui será a nossa segunda interface, tá? Bom, vamos lá então. Tá? Então, botão direito em cima dela, configurações. Vou vir aqui em rede, tá? E aí aqui eu tenho 4 adaptadores possíveis para minha máquina, tá bom? Por padrão, somente o adaptador 1 está habilitado, tá? Para habilitar os demais, basta eu ticar aqui a caixinha habilitar placa de rede. No adaptador 1, aqui no modo conectado a NAT, a gente vai trocar para placa em modo bridge. Placa em modo bridge, justamente para a gente fazer com que ela participe da nossa rede física, tá? E aqui embaixo, a gente tem aqui um campinho nome, esse campo aqui é bem importante, tá? Porque ele vai selecionar a placa de rede com qual a nossa placa virtual vai utilizar para fazer parte da rede física. Tá? Então, aqui no meu caso, ele selecionou essa interface WLP2S0, tá? E essa interface aqui, eu sei, ela diz respeito à minha placa de rede Wi-Fi, tá bom? Então, provavelmente no caso de vocês vai estar selecionado também a interface Wi-Fi, tá? Mas, se por acaso vocês não tiverem conexão com a internet depois no futuro, para quem está usando Windows aí, né? Já fica aí a luzinha acesa que pode ser que a interface selecionada aqui esteja errada, tá? Eu tenho duas aqui, porque uma é Wi-Fi e a outra é a minha interface Ethernet, né? Do cabo. Então eu vou deixar essa daqui. E aqui no adaptador 2, a gente vai selecionar o modo rede interna, tá? Rede interna. Então a rede interna faz com que a interface ela fique restrita a uma rede virtual, então do VirtualBox. O importante para a gente entender aqui é que o VirtualBox permite que a gente crie aí N redes virtuais. E cada rede ela vai receber um nome de identificação. Por padrão aqui, ele coloca as interfaces no modo rede interna em uma rede chamada IntNet. Tá? Esse nome aqui é importante. Tá? Por quê? Quando a gente for configurar aqui a segunda interface, ou melhor, a interface aqui da VM02, né, a gente vai ter que colocar ela na mesma rede interna, no mesmo nome. Tá bom? Então, vamos lá então para a segunda para ficar mais fácil. Então, vou deixar aqui IntNet. Tá? E agora eu vou configurar aqui da VM02. Botão direito, rede, né? E essa daqui ela vai ter apenas uma interface, então deixando claro, ela tem apenas uma interface, tá? Então vou selecionar aqui o modo rede interna e no mesmo nome, então ó, IntNet é o mesmo nome. Se eu invento de alterar esse nome aqui, por exemplo, eu escrevo aqui maçã, tá? Então ele entende que essa
interface está na rede maçã e a outra lá da outra máquina está na rede Intnet. Então, o VirtualBox entende que não é para as duas conversarem entre si, tá? Então tem que ser Intnet, tá? Eu estou falando esses probleminhas que podem acontecer aí para vocês poderem evitar. Uma vez no laboratório, quando a gente estava em aula presencial, um aluno, ele sem querer deu um espaço aqui, tá? E por conta desse espaço, o VirtualBox colocou as duas interfaces em redes diferentes, tá? Só para vocês entenderem o nível, né? Até a gente descobrir o problema demorou aí, sei lá, uma meia hora, né? Então, esse tipo de problema é aquele problema safadinho, né? Então, Intnet, o mesmo nome, sem espaço, sem letra maiúscula, minúscula, tá? Ok, tá? Então, beleza, as duas máquinas estão configuradas corretamente. Agora eu vou iniciar elas. Ok, vou deixar as duas máquinas aqui, iniciando. E aí, no próximo vídeo, a gente vai começar a aprender a configurar, então, a rede, né, seja entre elas e também a rede entre a VM01 e a nossa rede física, né, para se conectar na internet. Então é isso, até daqui a pouco.